Gente, já que aqui vocês gostam de fofoca, eu vou contar pra vocês do dia em que eu saí na porrada com a minha sogra. Cara, sinceramente, eu não sei quem gosta de sogra. Porque o bichinho ruim. Tudo começou porque meu marido ganhou uma viagem no trabalho. Fizeram um sorteio lá na empresa onde ele trabalhava e ele ganhou uma viagem de casal. Nós dois temos uma filha, ou seja, então não daria pra levar ela. Daria só pra ir 2 pessoas. Como fazia muito tempo que a gente não viajava sozinhos, meu marido falou: amor, relaxa. Vamos fazer essa viagem nós dois, vamos curtir. Vamos deixar a Milana com alguém de confiança e vai dar tudo certo. Gente, eu não queria fazer essa viagem porque eu detesto deixar filho meu com os outros. Eu não gosto mesmo porque a pessoa fica e depois fica passando na cara. Aí, de tanto meu marido insistir, eu falei, beleza, vamos, né, tirar esse tempo pra gente curtir. Só que eu vou levar a Milena pra casa da minha mãe. E assim, a casa da minha mãe fica a 5 horas aonde a gente mora. E a viagem que o meu marido ganhou era de 4 dias. Então seria realmente muito cansativo um rolê ter que levar a Milena pra casa da minha mãe, depois voltar pra nossa cidade pra gente poder fazer a viagem, depois tudo de novo. Ai, gente, não ia dar certo. Mas ainda assim eu queria que ela fosse pra casa da minha mãe, porque eu sabia que seria melhor pra minha filha. Beleza. Aí meu marido falou, não, amor, vamos deixar com a minha mãe, porque minha sogra mora na mesma cidade que eu. São só 4 dias, vai ser tranquilo. E, gente, eu não queria deixar minha filha na minha sogra, porque a minha sogra fica um bando de criança, que são filhos do meu cunhado. E, tipo assim, meu cunhado é um folgado. Ele tem 3 filhos, deixa ela largado pra minha sogra cuidar, não dá um nada pra mulher, não dá 1 litro de leite, não dá nada. Folgado mesmo, larga as crianças lá e minha sogra que cria. Então, assim, eu sempre fiquei muito incomodada com aquela situação e sempre pensei, não quero que minha filha fique jogada em casa de sogra também, não. Mas aí, gente, deixar minha filha lá era a única opção, não tinha outra opção. E aí eu falei, amor, já que vamos deixar ela com sua mãe, vamos pagar ela. Seriam 4 dias de viagens. E eu falei, vamos pagar R$ 100 por dia. Porque assim, gente, minha sogra não ia precisar ficar com a minha filha o dia inteiro. Minha filha estuda em período integral, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E daí, fomos numa quinta, íamos voltar num domingo. Ou seja, minha sogra só precisava ficar com ela no sábado mesmo o dia inteiro. Porque de resto, ela ia estar na escola. Beleza, levamos ela pra minha sogra, deixei tudo preparado. Deixei o lanche da escola pronto, que ela levaria na sexta. E dei os R$ 400 pra minha sogra. Só que eu deixei, além dos 400, mais 400. Pra se acontecesse algum tipo de emergência com a minha filha, né? Eu ia estar longe, se acontecesse alguma coisa, tinha aqueles 400 ali reservado. Pra comida, sei lá, qualquer coisa relacionada à minha filha que ela precisasse. Beleza, minha filha saiu da escola na quinta-feira de tarde e foi pra casa da minha sogra. Quando deu umas 9 horas da noite, minha filha me ligou chorando. Mãe, eu estou morrendo de fome. Detalhe, minha filha tem só 8 anos de idade. Aí eu perguntei, uai, cadê sua avó? Ela não te deu nada pra comer? Aí minha filha, soluçando de chorar, falou, não, mãe, ela não me deu nada, desde a hora que eu cheguei da escola. Minha filha chegou da escola, era 5 horas da tarde. E aí eu perguntei, cadê sua avó? Passa pra ela que eu quero falar com ela. Aí ela falou, mãe, ela saiu daqui, era umas 5h30, até agora a avó não voltou. Ela falou que ia na padaria comprar pão e até agora ela não voltou. Gente, assim, ou seja, ela deixou minha filha sozinha, com fome dentro de casa. Na hora que eu recebi aquela informação, gente, eu falei pro meu marido, vamos embora agora. Porque, assim, é muita irresponsabilidade. O meu marido ligou pra minha sogra, ela não atendeu. Gente, a gente cansou de ligar pra ela, ela não atendia. Ia dando 9h30, gente, e minha sogra não tinha chegado em casa. Minha filha lá sozinha, com fome. Vamos embora, gente, vocês não vão acreditar no que eu vi quando eu cheguei na casa da minha sogra. Gente, vocês acreditam que minha filha de 10 anos ontem chegou da escolinha com a mochila cheia de dinheiro? E não era pouco dinheiro não, gente, era muito dinheiro. E assim, quando eu vi aquilo, eu simplesmente não acreditei. Porque eu fiquei pensando, né, da onde tinha saído tanto dinheiro. Assim, eu já estou acostumada a pegar minha menina na escola todos os dias. E é sempre a mesma rotina. Minha filha, ela é bem agitada assim, então ela vem o tempo todo no caminho, no carro, falando muito. E contando como foi o dia dela, contando o que ela fez com os amiguinhos. E aí, ontem eu peguei ela na escola e ela me falou, mãe, hoje a minha amiguinha me deu um monte de dinheiro. Eu recebi aquela informação, né, adulto, cheio de coisa na cabeça pra fazer. Né? Eu nem dei muita atenção. Na verdade, eu prestei atenção no que ela tava falando, só que eu pensei que, sei lá, fosse dinheirinho de brincadeira, porque eles estão estudando matemática e tudo mais, aí eu fiquei com aquela informação e ia embora pra casa, né? E ela continuou falando, né? Ah, mãe, eu vou comprar patinete, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E eu, filha, que legal, concordando com tudo que ela tava falando, pensando, né, que o dinheiro fosse de brincadeira, que fosse um dinheirinho de brinquedo e tudo mais. Chegamos em casa, beleza, ela tinha esquecido desse assunto. Quando eu fui pegar a mochila dela pra gente fazer as atividades de casa juntas, que eu abri, vocês não têm noção da quantidade de nota de 100 que tinha dentro da mochila daquela menina. Na hora eu fiquei assim, até sem respirar. Gente, juro pra vocês, eu não acreditei. Daí eu falei, filha, da onde você tirou isso daqui? Eu e meu marido ficamos assim, sem entender. Aí ela falou, mãe, a fulaninha lá da escola, minha amiguinha que me deu. Ela deu dinheiro pra mim, deu pra um monte de criança, deu pros outros amiguinhos. E eu fiquei pensando assim, gente, será que esse dinheiro é de verdade ou é de mentira? Eu e meu marido começamos a contar o dinheiro, pra vocês terem uma noção, era tanto dinheiro que deu um total de R$ 8.000 nota de 100.
Aí eu fiquei assim, né, parada, pensando se ela poderia ter pegado de algum lugar, de onde ela tinha tirado isso, e ela jurando de pé junto, mãe, foi a minha amiga que me deu. Então minha reação foi o quê? Ligar pra professora dela, né, pra perguntar o que tinha acontecido, já que a minha filha, ela não tem grupo de WhatsApp da salinha dela na escola, sabe? A escola simplesmente baniu, então a única opção minha era ligar pra professora, né, pra saber o que estava acontecendo. Eu liguei pra professora umas 3 vezes, deixei mensagem, ela não respondeu, não atendeu. Então, assim, eu e meu marido ficamos muito preocupados em saber, né, como aquela quantia de dinheiro foi parar na mochila da minha filha, como assim uma outra criança tinha dado pra ela, gente. Aí, como a professora não atendeu, eu conversei com a minha filha, sentei, eu e meu marido sentamos, conversamos com ela e perguntamos se ela sabia aonde essa amiguinha que tinha dado o dinheiro morava. Porque, obviamente, a gente ia devolver todo aquele dinheiro. Porque, assim, eu imaginava que o pai e a mãe, né, nem sabia que a criança tinha levado essa quantia de dinheiro pra escola, né? Da onde essa criança pegou esse dinheiro. Mas minha filha não sabia o lugar onde essa menina morava. Mas ela já tinha escutado a menina falando que morava em tal bairro. Mas exatamente a casa ela não sabia. Então, eu e meu marido pegamos o carro e fomos até o bairro onde a menina supostamente morava. E aí, gente, o bairro era bem grande, então perguntamos uma vendinha, né, um supermercado que tinha logo ali na entrada, assim, na esquina do bairro. Pra nossa sorte, o pessoal ali sabia, conhecia a família da menina, sabia onde ela morava, mostrou pra gente. E aí, fomos então até a casa da menina, né, com dinheiro pra poder devolver. Aí chegamos na casa, interfonamos, o pai da menina saiu. Aqui na rua tem uma infeliz de uma véia que ela sempre me dizia que não tinha família, que não tinha ninguém e perguntava se eu podia ajudar ela a fazer as faxinas na casa dela. E eu com minha cara de besta sempre vinha. Deixava a casa dela tinindo, toda arrumada. Ela dizia que os filhos abandonou, que não tinha ninguém. Quando é hoje que eu tô aqui finalizando a faxina, encostou um carrão aqui do lado. Desceu um rapaz todo bem arrumado, dando benção pra mãe. Aí ela já ficou nervosa, dizendo, ô mulher, pode ir embora, seus serviços estão liberados. Eu falei, como é a história? Que serviço liberado? Ele falou, moça, você tá liberada por hoje, não se preocupa não, que sua diária você vai ganhar. Eu falei, qual é a diária? Que eu nunca recebi uma diária pra trabalhar aqui pra sua mãe. Eu sempre fiz pra ela por amor, por carinho. Ele disse, não senhora, que todo mês eu pago R$ 850 que a senhora cobrou pra minha mãe. Eu sem acreditar como é que é, dona Maria. Ele gritou, o que você tá querendo? Você tá querendo me passar a perna, é? Eu falei, me respeite, sua mãe que é uma véia, mau caráter, caloteira, sem noção. Ela nunca me deu nem um centavo. Se você manda dinheiro, pergunte a ela onde ela bota, que a minha ela nunca me pagou não. Daí ele começou a fazer um monte de pergunta pra ela. Saí de lá e ela ficou com cara de taxa. Se ela não fosse idosa, nós tínhamos se embolado nos tapas. Meu povo, deixe nos comentários o que vocês fariam se estivesse numa situação dessa. Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que a minha amiga quebrou o sinal da escola. Era um dia comum, no início do primeiro ano do ensino médio. Estavam faltando mais ou menos uns 5 minutos pra aula do professor que tava na sala acabar. E ele sempre deixava os alunos que já tinham copiado tudo do quadro fazerem o que quisessem. Mexer no celular, conversar, jogar Uno. E como eu e os meus amigos éramos mais sossegados, mais tranquilos, a gente terminou de copiar a matéria e decidimos jogar um joguinho bobo, um jogo leve. Verdade ou desafio. Rolou uns desafios aqui, uns desafios ali, umas verdades aqui, umas verdades ali. E aí na nossa roda ali de amigos, chegou um menino da nossa sala, que se chamava Davi. E ele era ninguém mais, ninguém menos, o garoto que mais fazia besteira do colégio inteiro. Ele não tinha limite, zoava com todo mundo, não tinha medo de ninguém. E sempre conseguia dar um jeito e fugir dos problemas dele. Aí, o Davi viu que a gente tava jogando verdade ou desafio. E falou pra gente assim. Aí, passa a visão. Eu não posso participar dessa brincadeirinha aí, não? A gente se olhou assim, né? Um pra cara do outro. E na hora que a gente ia responder, humildemente, não, você não pode. Ele falou que tinha um ótimo desafio que ninguém nunca tinha conseguido fazer naquela escola. Que era tocar o sinal escolar. Que era mais ou menos esse aqui, ó. E aí o Davi percebeu que todos nós do meu grupinho ficamos quietos, porque realmente a gente não tinha coragem de fazer isso. Porque o negócio pra apertar o sinal ficava dentro da sala dos inspetores. E naquele horário, quem tava lá por perto era a Dona Rose, que era a inspetora sinistra. Quase todo mundo da escola tinha medo dela. Aí o Davi foi e falou assim, aí, tá vendo? Ninguém tem coragem. Eu só precisava de mais 2 pessoas pra ir lá comigo. Só tem medroso aqui, pô. Tá parecendo até brincadeira de criança. Fé, tô indo embora. Aí a minha melhor amiga Lívia, que era um pouco doidinha, não conseguiu segurar a língua dela dentro da boca e falou assim, como é que é, Davi? Eu e o meu melhor amigo Romin não temos medo. Desafio aceito. Eu e ele vamos lá com você. E aí, gente, pra eu não ficar com fama de medroso e de cagão, eu tive que ir lá cumprir o desafio com os dois. A gente pediu pro professor pra ir beber água, ele deixou. Quando a gente chegou perto da salinha dos inspetores, a gente viu a Dona Rose saindo de lá e descendo as escadas. Era o nosso momento, a única chance. Aí na salinha entrou a Lívia, depois o Davi e eu fiquei na porta assim, ó, vigiando pra ver se vinha alguém. Aí o Davi abriu o negócio na parede, apontou e falou assim, é aqui que tem que apertar, ó. Aí a Lívia foi e falou assim, deixa eu que eu sou corajosa. No que o dedinho dela veio aqui assim, pra ela apertar, ela travou.
e não apertou. Sabe por quê, senhoras e senhores? Ela tava toda cagada de medo, igual eu. Aí depois de 1 minuto, eu aqui, ó, olhando pro lado de fora pra ver se vinha alguém. O Davi falando, bora Lívia, aperta isso, aperta isso. E a Lívia, ai, eu não consigo, gente. E se acontecer alguma coisa? Até que eu falei assim, Lívia, anda logo. Na hora do desespero, ela botou a mão aqui atrás e falou assim, ai, tá bom. Pá! E aí, o barulho começou. Durante 10 segundos a gente tava aqui, ó. Conseguimos. Aí o Davi falou, tá bom, desliga e vamos sair correndo, vamos embora. E a Lívia apertou pra desligar. Só que o tapa forte que ela deu pra ligar afundou o botão. E agora, amigos e amigas, não tinha mais como desligar o sinal da escola. E aquele barulho tava cada vez mais alto. E não tava na hora de estar tocando. E o Davi aqui, ó, também apertando. A gente tentou fazer de tudo, gente. Aí o Davi falou pra gente meter o pé dali antes que a inspetora aparecesse. No que eu abri a porta e a gente ia sair correndo pra nossa sala, tava a Dona Rose, inspetora, olhando na nossa cara, parada. E eu, gente, fiquei sem reação. Sabe o que eu fiz? E fui fechando a porta devagarzinho na cara dela. Aí ela abriu a porta de novo, entrou na salinha, foi até o negócio do sinal, pegou uma ferramenta e desligou o barulho. Aí ela respirou e bem tranquilamente olhou na nossa cara e falou assim, os 3 me acompanhem até a diretoria. Agora! A Dona Rose foi falando e reclamando o tempo inteiro. Falou que a gente não tinha educação, que a gente merecia ser expulso, que a gente não tinha futuro, que a gente era uns delinquentes e que a gente merecia ir pra cadeia. Eu acho que ela exagerou bastante. Mas se eu falasse alguma coisa, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? E no caminho a gente via os professores, os alunos, todos nos corredores, assim. Porque o sinal ficou tocando muito tempo. E ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Então todo mundo começou a sair das salas. Mas por fim, vou resumir aqui o que aconteceu pra vocês. A Dona Rose, inspetora, se juntou com a Dona Ana, que era a diretora, e começaram a xoxar a gente. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. E a diretora deu 2 opções pra gente. Ou a gente tomava uma advertência e só entrava com os responsáveis no outro dia, ou no outro dia a gente só entrava com um trabalho de 20 folhas escritas à mão e o tema era Geração Perdida. Qual será o futuro dos jovens de hoje? E obviamente a gente escolheu fazer o trabalho. E se a gente não conseguisse entregar o trabalho no outro dia, a gente tomaria suspensão. Mas se a gente pelo menos se esforçasse pra fazer e entregar, no final ia dar tudo certo. Mas sabe aquela velha história de o cachorro comeu meu dever de casa? Pois é. Foi quase isso que aconteceu comigo no outro dia. Eu tava no ônibus voltando do trabalho quando a menina simplesmente sentou do meu lado e falou, cara, posso desabafar? Aí assim, gente, eu doida pra saber da vida dos outros. Falei, claro, amiga, senta aí, desabafa. O que foi? Vocês vão ficar aqui também porque vocês também estão doidos pra saber da vida dos outros. Foi assim, eu trabalhava CLT, 7 horas da noite, tinha encerrado o meu turno, peguei o meu ônibus, que eu pegava todo santo dia um mesmo ônibus. Era segunda-feira, tinha vindo de um fim de semana muito movimentado. Aí, beleza, peguei o meu ônibus e eu sempre sentava lá atrás. Gente, eu não tinha medo da vida, né? Porque sempre se ensina, né? Senta na frente, perto do motorista. Eu não. Eu gostava de sentar lá atrás que ninguém ficava me perturbando. Só que eu não gostava de sentar naqueles bancos que ficava aquele monte de banco assim pros outros sentar. Era nos 2 últimos, eu sentava ali e se eu tivesse ocupada, eu ia indo pra frente até, né, sentar. Sentei lá, o ônibus vazio, nesse horário, né? Porque, tipo assim, esse ônibus que eu pegava, o trajeto dele era um mais vazio, assim. Aí eu sentei lá, tô lá, tranquila. Quando do nada, sai uma menina lá da frente, ela já estava no ônibus, saiu lá da frente, tic, 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 sentou do meu lado. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, amiga, posso desabafar? Assim, do nada. Aí eu já olhei pra cara dela e assim, gente, eu adoro essas interações, eu acho tão chique, gente, quem, tipo assim, sabe, não liga pra nada, chega conversando, não sei o quê. Aí, tipo assim, eu falei, pô, é uma pessoa que eu não conheço, vai desabafar alguma coisa da vida dela, me contar uma fofoquinha, animar a minha noite, e tá tudo certo. Eu falei, claro, senta, amiga, desabafa. Aí ela começou a falar, ai, amiga, olha só, eu tô namorando há 7 anos, ele não pediu pra casar com você? Ela, não, ainda não, a gente tá estudando, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, beleza. E aí, você não tem noção o que aconteceu ontem. Ele simplesmente me chegou em casa com 2 chupões no pescoço. Eu falei, sério, amiga? Ela falou assim, e sabe o que ele falou pra mim? Que foi uma brincadeira no trabalho dele. Só que eu não tô acreditando. E sabe por que eu não tô acreditando? Por um único detalhe. Gente, quando ela falou esse único detalhe, eu já tava assim, ó. Qual o detalhe? Aí eu vou te contar do dia que a coordenadora da minha escola ligou na minha casa pra reclamar com os meus pais que eu só andava com menina. Tudo bom, boa tarde? Só pra dar uma contextualizada, eu sou filho de pastor, então meu pai é aquela coisa meio assim, ai, mim ser homem. E desde muito novo eu dei muitos trejeitos de que
Boiou. Quando isso aconteceu, eu devia ter ali uns 12, 11 anos. Eu estudava numa escola chamada Escola Salim Mudê, lá em Guarulhos, São João. Nessa época, tinha entrado uma coordenadora nova na escola, que ela é meio que como se fosse uma intermediária da professora com a diretoria e com os pais dos alunos. Ela meio que ficava nesse meio. Eu era o tipo garoto que só andava com garotas porque não conseguia se encaixar no grupo dos garotos, que eu era meio... Já falei boiola, né? Então eu tinha um grupo de amigas que sentavam todas juntas e eu sentava com elas também. A gente ficava ali conversando, etc. E sempre quando tinha educação física, eu não jogava bola, né? Que eu era a gayzinha do vôlei. Sabe a gayzinha do vôlei? Até que um belo dia, essa coordenadora foi na quadra e falou assim: garoto, vem cá, por que você não tá jogando bola com os garotos? Eu falei: é porque eu não gosto muito não, tô bem aqui. E a partir desse dia, ela meio que começou a me seguir na escola, começou a ficar, tipo assim, de olho em mim, sabe? E todas as vezes que eu estava com as garotas, ela sempre ia me perguntar por que eu não estava com os garotos. Ela meio que ficou obcecada por isso. E o negócio ficou tão extremo que eu lembro que ela ia na sala de aula e pedia pros professores me trocar de lugar, tipo assim, tirar do grupo das garotas e me colocar no meio dos meninos. Gente, se eu era boiola, por que ela queria me deixar no meio dos meninos? Não faz sentido. Até que um belo dia eu cheguei da escola, minha mãe tava no portão me esperando com uma cara um pouco desagradável e falou assim: precisamos conversar. Falei: gente, o que foi? Quando eu entrei dentro de casa, meu pai tava na sala, ela também, minha mãe pegou e falou: olha, fulana de tal, que era coordenadora, ligou aqui pra falar com a gente pra levar você no psiquiatra. Fica vendo. Pra te levar no psiquiatra porque você só anda com garotas e ela tá preocupada com isso. Ah, não. Na hora que minha mãe falou isso, eu peguei e falei: ó, eu tenho várias amigas meninas, mas é porque sempre foi assim, tipo, sempre foram as mesmas pessoas. Mas eu não entendo o que ela quer dizer. Na época eu também não entendi. Só que enquanto eu tava falando, meu pai, que é aquela pessoa tão simpática, tão tipo, me encerou, rasgou uma carne com a mão, ele levantou e começou a gritar comigo, dizendo que eu precisava ter amigos meninos e não amigas meninas, que isso tava errado e que eu tinha que começar a andar com os garotos. Agora a história vai ficar um pouco pesada, hein, que se prepara aí, viu? Na hora que meu pai se levantou, eu fui pra trás e sentei naqueles puffzinhos, que era tipo uma poltrona, só que pequena. E na hora que eu sentei, meu pai começou a falar que era muito feio o filho do pastor, não sei se eu mencionei, mas meu pai é pastor. E era muito feio o filho do pastor andar só com as meninas, que eu tinha que começar a andar com os meninos porque era feio as outras pessoas verem isso. Só que ele não falou nesse tom amigável, gostoso que eu tô falando, não. Foi numa coisa berrando mesmo. Eu, na inocência, respondi falando que eu não entendi o porquê. E aí, nessa hora, ele perdeu a paciência e me deu um soco. A minha família dizia que meu namorado não era pra mim e quebraram a cara. Desde que eu era pequena, eu ouvia minha família dizer que essa daí vai fazer bom casamento, essa é bonita. Eu nunca deixei que aquilo entrasse na minha cabeça, porque eu sempre quis casar com uma pessoa que eu gostasse, independente de classe social. E a minha família é pobre. Sabe aquele pobre, só porque não passa fome e consegue comprar um Nike e uma Adidas a cada 3 anos, acha que é rico? Minha família. Eu conheci esse meu namorado no cursinho pré-vestibular. E ele não tinha o dinheiro da passagem que a gente se conheceu. Eu comecei a bancar a passagem dele para ele continuar indo pro cursinho. Era um preparatório pra medicina, né? Tanto eu quanto ele, nós queríamos medicina na época. Gente, vê que loucura. Hoje em dia, eu nem me imagino mais fazendo medicina. Mas eu acredito que eu tinha que estar naquele cursinho pra gente se conhecer. Trabalhava de dia e fazia o cursinho à noite. E ele também. Só que o dinheiro dele ia todo pra casa dele, porque a família dele não tinha o mínimo do mínimo. A mãe dele, gente, só dele estudar e terminar o ensino médio, tinha maior orgulho dele. Enquanto eu tava fazendo um pré-vestibular pra fazer medicina por causa da pressão da minha família. Eu não queria medicina. A gente começou a namorar, eu tinha muito medo de levar ele na minha casa pra conhecer a minha família, porque eu sabia que os meus pais e ninguém iria aceitar ele muito bem, porque desde sempre era: você vai fazer um bom casamento, você vai casar com uma pessoa rica. Mas ele sempre foi uma pessoa muito correta. Então, depois que a gente começou a namorar, ele disse: não, eu quero conhecer sua família. E aí eu abri pra ele, eu falei: olha, minha família não vai gostar de você porque você é pobre. Ele disse: né, não me importo, vou conhecer sua família. Eu falei: então tá bom, se é o que você quer. Quando foi um domingo, chamei ele, e todo mundo meio que escanteou ele, não falava direito com ele só porque ele era mais pobre que a gente. Só que aí, minha gente... Um belo dia, eu acordo e meu pai me fala: hoje vai ter um jantar aqui, se arruma. Eu falo: jantar de quê? Ele chega e fala assim: só se arruma. Ou seja, não poderia saber do que era o jantar. Então eu me arrumei como? Tomei banho. Tomei meu banhinho e tal, do nada, pindom. Abro a porta e vejo um ser humano, um deus grego, um cara assim, uma beleza extraordinária na porta com os pais dele. Nossa, que cara gato, né? Abro a porta e falo: oi, sejam bem-vindos. Só que a bosta do menino não me cumprimenta. Ele foi mal educado comigo na minha própria casa, tá? Aí eu fico olhando pra ele assim, tal. Beleza, sentamos pra jantar. E aí era assunto de adulto. A gente não se olhou o jantar inteiro. No final do jantar, os meus pais, com os pais deles, foram para a sala de reunião. Então eu já sabia que era trem de negócios. E aí eu tive que ficar aturando aquela bosta, aquela lesma do lado do meu sofá. E eu tinha que ficar oferecendo coisa pra ele, né? Porque eu ia ser mal educada. E meu pai tinha me obrigado. Falou assim: ó, vai oferecer trem pra ele porque você é dona da casa. Eu falei:
Com certeza. Eu sabia que esse marrento. Aí passou uns 40 minutos, o menino foi embora. Aí eu fiquei, graças a Deus, nesse bicho do mato, foi embora da minha casa. Fui dormir tranquilinha. No outro dia, almoço com o menino lá de novo, eu de pijama na minha sala, meu pai não me avisa nada. E foi indo, gente. Toda semana aquele menino vinha para a minha casa. Até que num belo dia, meu pai me avisa que vai ter outro jantar, só que o jantar vai ser muito importante, então eu tenho que ir muito chique. Aí eu fui, me arrumei toda chique. Quem tava lá? Quando tava todo mundo sentado no jantar, eles falam: temos uma notícia importante para falar pra você.